Boa noite a todos os amigos que chegaram para mais uma live. Deus seja louvado, viu? É bom ter vocês conosco. Vamos fechar nossos olhos para nós então fazermos uma oração para começarmos bem o programa dessa noite? Então, onde você está, feche seus olhos agora e vamos conversar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque em meio de tantas situações que nós estamos vivendo, nós podemos parar um momento para estudar um pouquinho a Sua palavra, para orarmos um pelos outros, para colocar em Tuas mãos a nossa vida e diante de cada mensagem também poder tomar sempre as nossas decisões. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Espírito Santo de Deus possa nos usar para trazer uma mensagem para todas as pessoas que estarão ouvindo e que o Espírito Santo de Deus também possa estar com todos os telespectadores para que a mensagem possa encontrar um espaço em cada coração e que esta mensagem, Senhor, possa nos impactar a levarmos para uma vida transformada, mais próximo do nosso Senhor Jesus. Para que tudo isso aconteça, que cale-se o homem e fale Deus agora ao nosso coração. Queremos te pedir também por esses pedidos que já estão sendo colocados aí. Hoje é uma quarta-feira, onde nas nossas igrejas temos costume de orar por esses pedidos. Eu quero colocá-los também em suas mãos. Não sabemos quais são esses pedidos. Talvez alguns nem serão escritos, mas ficarão no coração. Te peço ao Pai que o Senhor possa alcançá-los. Não importa a natureza desse pedido. Possa ser de família, de saúde, pessoas que infelizmente estão enlutadas, perderam seus entes queridos em meio a essa pandemia ou por qualquer outra situação. Te peço ao Pai que o Senhor possa alcançá-los, que a Tua bênção, Senhor, seja derramada sobre todo o Teu povo, sobre todo este mundo, por todos aqueles que estão sofrendo. Nos oriente, Senhor. Nós te pedimos, seja o nosso consolo e a nossa força, nós te rogamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Agora a gente pode começar bem nossa reflexão, né? Quero meditar com vocês hoje no título O que é que o Senhor pede de ti? A gente lê algumas histórias da Bíblia onde Deus aparece para as pessoas e fala assim, ó, pede o que você quiser. Não é? A gente tem Salomão, no caso de Eliseu e alguns outros. Pede o que você quiser. E aí a pessoa pede e Deus ali muitas vezes realiza aquele pedido daquelas pessoas. Hoje é o contrário. Hoje Deus não está dizendo assim, ó, o que você quer que eu faça, né? Hoje Deus está falando assim, ó, o que eu quero que você faça para mim agora? O que é que o Senhor pede de você? O que Ele espera de você? E o texto base para essa mensagem está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 a 13. Então, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 a 13. Então, você que abriu sua Bíblia e vai acompanhar, o texto diz assim: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Ou pede de ti, a mesma coisa, né? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Que coisa, hein? Que pergunta! O que é que o Senhor quer de você? Você já parou algum momento para refletir sobre isso? Para pensar? O que o Senhor quer de mim? O livro de Deuteronômio, em hebraico, ele é conhecido como Devarim. Devarim no hebraico quer dizer palavras. Isso se dá porque é assim que começa o livro de Moisés de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio começa assim, lá no capítulo 1, verso 1. Essas são as palavras. Essas são as palavras. Interessante que há um comentário dos judeus sobre a Torá, sobre os livros de Moisés, no Antigo Testamento, há um comentário que eles desenvolveram chamado Midrash. E nesse comentário Midrash, no tratado que tem lá, são vários tratados dentro da Midrash. Um deles é chamado Yakut, na página 788. Lá diz assim, ó, na verdade lá é feita uma pergunta, um questionamento. São somente estas palavras que Moisés falou para Israel? Porque Deuteronômio diz, palavras, essas são as palavras. Dá a entender que foi só estas palavras que Moisés falou para o povo. Então aqui o comentarista no Midrash ele pergunta, são só estas palavras realmente que Moisés falou para Israel? É fato que não foram só estas.
Moisés falou muitas outras coisas para Israel. O que acontece é que Deuteronômio seria como se fossem as últimas palavras do profeta antes do povo entrar na terra prometida. Deuteronômio seria como se fossem as últimas palavras, preparando o povo para entrar na nova terra que Deus prometeu para eles. E a Midrash continua explicando, comentando que este fato coloca que essas palavras, essas últimas palavras, elas se tornam importantes porque são palavras, primeiro, de admoestação e segundo, de repreensão. Antes de morrer, Moisés lembrou, uma vez mais aos israelitas, os seus erros, as suas faltas que eles cometeram, no passado, para impedi-los que eles, ao entrarem na nova terra, cometam os mesmos erros. Por isso que Moisés faz em Deuteronômio como se fosse uma retrospectiva de tudo que o povo passou. E essa retrospectiva são as últimas palavras, então, de Moisés para esse povo que entraria na terra, preparando eles para viver de forma diferente lá. Numa nova terra, numa nova realidade de vida. É uma nova vida para eles. Então tudo deveria ser novo. Não poderia cair sempre nos mesmos erros. O que é que o Senhor pede de você, de ti? A principal preocupação do ser humano deveria ser, o que o Senhor quer de mim neste mundo? Essa deveria ser a nossa maior preocupação. O que o Senhor deseja de mim nessa terra? Você já se perguntou sobre isso? Já se questionou, já refletiu sobre o que o Senhor deseja de você? Seja numa ação simples, seja numa ação mais complexa, numa ação mais complicada, as nossas palavras para tomar essas ações deveria ser: o que o Senhor espera de mim nesse momento, nessa situação? O que o Senhor deseja de mim nesse momento que eu estou vivendo? Agora imagina como colocamos a nossa vida em jogo, a nossa existência em jogo, quando nós não questionamos o que o Senhor realmente quer de nós. É como se vivêssemos ao acaso, quando não consideramos Deus em nossa vida neste mundo. O que o Senhor deseja de você? O que o Senhor quer que você faça em sua vida? Qual é o plano de Deus para mim, para você? O que realmente é importante para nós, diante aos olhos de Deus? Hoje você precisa sair dessa mensagem com essa resposta. Você tem que sair com essa resposta hoje. A primeira coisa que Deus espera de você. O que é que Deus quer de mim? A primeira coisa, segundo o verso que nós lemos aqui, que Deus espera de você. A primeira coisa, temas ao Senhor. Não é isso que diz o texto? Agora, pois, Israel, o que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus? Então, a primeira coisa é temas ao Senhor. A palavra temer no original da Bíblia significa temer, reverenciar, dar honra devida. Temer, dentro da Bíblia, é o princípio fundamental de todo adorador. É a base do relacionamento do homem com Deus. O Talmud é um livro também escrito comentando a Bíblia, trazendo algumas ideias judaicas. Num dos tratados do Talmud, chamado Berakot, que significa bênçãos, Berakot 33b. Lá é dito o seguinte, no comentário, falando deste verso aí, que o que se deduz deste verso é o princípio de que tudo está no poder de Deus, tudo está no poder de Deus, exceto o livre-arbítrio, pois Deus concedeu ao homem a liberdade de querer ou não querer temê-lo, de fazer ou não fazer a sua vontade. Tudo está sob o poder de Deus, exceto a minha escolha. Se eu vou temer ou não, é eu que escolho. Se eu vou fazer a vontade dele ou não, é eu que escolho. É livre-arbítrio. Amém? 3 vezes, pelo menos, em Deuteronômio, aparece a ideia de que o povo passou por toda a sua experiência, sua jornada no deserto, várias situações que eles passaram após a saída do Egito, para que aprendam a temer o Senhor. Está lá em Deuteronômio 14, 23, está lá em Deuteronômio 17, 19, está lá em Deuteronômio 31, verso 13. Tudo que eles passaram é para aprenderem a temer ao Senhor, diz a Bíblia. Para então, depois de aprender a temê-lo, poder entrar na terra que eles estavam prestes a possuir, a terra prometida. Eles tinham, antes de entrar na terra, entender quem é Deus. Deixar Deus ser Deus. Eles tinham que entender que Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, é o Todo-Poderoso. Eles tinham que entender isso para poder temê-lo.
o que será que nós também precisamos entender, que precisamos passar, o que a gente tem que experimentar nessa vida para entender que Deus é Deus? O que a gente precisa passar nessa vida para aprender a temer e a reverenciar e a respeitar a Deus? O que a gente tem que passar nessa vida para aprender essas coisas? Vivemos em uma geração e cultura que se perdeu a ideia do respeito, principalmente às autoridades, seja os pais, sejam as autoridades escolhidas para representar a nação, seja os presidentes, prefeitos, assim por diante, seja autoridades seculares, autoridades eclesiásticas, e, consequentemente, perdeu-se até o respeito, o temor para com Deus. Vivemos um momento que as pessoas não respeitam mais as coisas sagradas, não respeitam mais as coisas santificadas, as coisas espirituais. Perdeu-se o respeito, perdeu-se o temor. E quando perdemos o temor, perdemos a base, o princípio fundamental do nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é a prudência. Percebe como o temor é importante? E sabedoria quer dizer tomar boas decisões. Para tomar boas decisões precisamos ter o temor. Ele é o princípio. O temor, mas não é qualquer temor. A Bíblia fala o temor do Senhor. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Eclesiastes 12:13 diz assim, ó, de tudo que você tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Percebe? Temor a Deus não deveria ser uma opção, é o dever. Nós precisamos dever, é o dever temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É um dever de todo homem. É o princípio básico da relação do homem com Deus. Não há dúvidas de que o temor seria o principal pedido de Deus para o seu povo, aquele que quisesse entrar na terra prometida. E não há dúvidas também que é um requisito importantíssimo para o povo de Deus que vive no tempo do fim. O povo que vive no tempo do fim precisa entender, compreender e colocar em prática a ideia do temor a Deus. A Bíblia começa com temor e ela termina com temor. Temor é o princípio da nossa relação com Deus. Apocalipse 14:7 diz assim, para a primeira mensagem angélica, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A primeira mensagem angélica é um convite a temer a Deus. Deus seja louvado. É um convite para temer a Deus. A primeira mensagem angélica, que é a mensagem presente para o tempo do fim, é um chamado a temer a Deus. Esse chamado é para o tempo do fim, portanto é um chamado para mim, é um chamado para você, para todo mundo que vive nesse período, na iminência da volta de Jesus. E aqui fala assim, temer a Deus, agora porque chegou o seu juízo. É chegado o seu juízo. Interessante que lá na Bíblia, no passado, havia uma festividade judaica chamada Yom Kippur. Yom Kippur era o dia da expiação, ou o dia da purificação, ou o dia do juízo também. E nesse dia se pedia ao povo que eles deveriam jejuar, reunião solene, deveria temer o Senhor, ter contrição de coração, confissão de pecados. Veja, o temor está envolvido também nas festividades ali do Yom Kippur, dia do juízo. E agora Apocalipse faz uma referência a isso. Temei a Deus, dá-lhe glória, porque chegou o juízo. No andamento do juízo final, nós temos que temer o Senhor. Porque o juízo está aí. Precisamos temê-lo, respeitá-lo, honrá-lo, para sermos aprovados quando passarmos no juízo de Deus. No dia do tempo do fim, quando vivemos no período do juízo final, Deus pede a mesma coisa. Temei a Deus. Isso envolve uma vida de santificação, de confissão, de contrição. Se nosso temor, o respeito e reverência para com Deus for sincero, for verdadeiro, se o meu temor realmente é sincero e verdadeiro, então eu estou pronto para dar o próximo passo, que vem, na verdade, automaticamente. Se o meu temor é verdadeiro, o próximo passo vem automaticamente. Qual é o próximo passo, então? Antes, em todos os seus caminhos. O que é o que o Senhor pede de ti? Não é que temos ao Senhor teu Deus e antes em seus caminhos? Diz o verso. O meu comportamento indicará se o meu temor a Deus é verdadeiro ou não. O meu comportamento. O trecho é aqui que nós estamos lidando, inicia assim, ó. O que é que o Senhor pede de ti? Que temas a Deus, e antes
e andes. Essa é a tradução que temos na Bíblia em português. Mas também, segundo o original hebraico, pode ser traduzido assim, ó, para que andes. Temo o Senhor para que andes em todos os seus caminhos. A ideia seria a seguinte: o meu temor fará com que eu ande nos caminhos de Deus. É, vamos dizer assim, o início para que eu ande nos caminhos de Deus. O meu temor fará que eu ande nos caminhos de Deus. Se eu realmente temer a Deus, nada vai me impedir neste mundo visível e invisível que eu ande nos caminhos do Senhor. Nada. Nem pessoas, nem autoridades, nada me impedirá de andar nos caminhos do Senhor. Se eu realmente temer. Nada impedirá. Decidir andar nos caminhos de Deus, de Yahvé, não é fácil. Porque andar na contramão do mundo. Por isso temos que buscar a Deus constantemente. E Ele então nos ajudará. Efésios, se me falha a memória, 2,13, ela fala que é Deus quem efetua em vós, tanto querer quanto efetuar segundo sua boa vontade. É Deus que efetua em minha vida. Amém? No Talmud, no Tratado de Benachot 43b, esse livro que é o comentário dos judeus, eles fizeram um comentário sobre esse verso bem interessante. Bem interessante. Olha o que diz o comentário. Segundo eles, há uma dedução que neste verso há 99 letras. 99 letras. E que nesse verso, a terceira palavra, que o texto diz, o que é que o Senhor pede de ti? Então a terceira palavra no hebraico é o que é. Que é. E essa palavra no hebraico é ma. Essa palavra ma é a terceira do verso, que quer dizer o que é. Ele diz que nessa terceira palavra, se você acrescentar uma letra hebraica chamada Aleph, então em vez da tradução ser o que é, ela passa a ser o número 100. E como eles descobriram isso, que poderia ser ali o número 100, então os sábios passaram a explicar que o israelita teria então a obrigação, com base nessa dedução, de todo dia fazer 100 orações de bênçãos a Deus. 100 orações de bênçãos a Deus. Segundo eles, se fizer isso, Deus então traria grandes livramentos para o povo e daria força para o povo passar por lutas e provas. E além disso, daria força para andar em todos os seus caminhos. Olha que interessante. Então, se eles descobriram que se eles fizessem 100 orações de bênçãos, eles teriam força suficiente para passar então por provas e principalmente para andar nos caminhos de Deus. Amém? Você entendeu, diante dessa colocação deles, a importância da nossa ligação com Deus para conseguirmos andar nos seus caminhos? Quanto mais ligado a Deus, mais condições eu terei de andar nos seus caminhos. Quanto mais distante de Deus, mais difícil será andar nos caminhos do Senhor. Por isso que eles colocaram aqui essa explicação, então, com base nesse verso, que se eles fizessem 100 orações por dia, eles teriam forças para vencer e andar nos caminhos do Senhor. Agora, quanto tempo nós gastamos com Deus todo dia? Quanto tempo gastamos em oração com Deus todo dia? Aí você percebe porque o caminho de Deus muitas vezes é difícil de ser andado por nós. Porque nós estamos mais distantes. E quanto mais distante, mais difícil. Quanto mais próximo, mais fácil. Porque Deus efetua em vós, tanto querer conforme efetuar segundo sua boa vontade. Amém? Caminhos, aqui na Bíblia, aqui no texto, dentro do contexto, tem a ideia de costumes, maneira de se comportar, maneira de se conduzir. Ou seja, Deus espera que se eu o tema, se eu realmente temê-lo, que eu viva dentro dos seus princípios, conforme ensinados em sua palavra, na Bíblia. Quando vemos o histórico do povo de Israel, o que a gente percebe? Os altos e baixos, não é? O povo está servindo a Deus e de repente esquece de Deus, começa a adorar os deuses das nações vizinhas, deuses falsos, começam a ter prostituição cultural e, por fim, esquecem completamente de Deus. Até que uma prova vem e o povo sofre, e aí o povo começa a clamar a Deus, e Deus os livra, aí eles voltam a ser fiel. E aí cai de novo, se afasta e busca deuses falsos. Então não é à toa que Deus pediu isso para eles. Antes, nos meus caminhos. Se comporte de maneira digna do seu chamado, da sua vocação. Porque o povo vivia se desviando dos caminhos. E nós julgamos Israel. Esse povo, será que não aprende? Olha o que esse povo fazia, e julgamos o povo. E falamos quão terrível é esse povo. Mas será que a gente muitas vezes não cai no mesmo erro? Será que muitas vezes também nós não desviamos dos caminhos do Senhor? Não nos esquecemos de Deus? O que é que o Senhor pede de ti? Que tema
e que anda em seus caminhos, se comporte de maneira digna com a palavra de Deus. Amém? Deus quer de você um compromisso sem reservas. Ele te chama para ir a Ele como você está, mas você não deve continuar como está. Uma vez que você encontra com Jesus, sua vida precisa ser transformada. Novos hábitos, nova vida, novos costumes, novos valores. Sua vida precisa mudar. Deixamos os caminhos do mundo e começamos a andar agora nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo disse, lá em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu mais quem vive, o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não vivo mais eu, mas agora é Jesus que vive em mim. Mudança de vida. Eu não vivo mais, agora é Jesus que vive na minha vida. E esse viver que agora tenho na carne, vivo agora pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mudança de vida. Paulo vivia na carne, mas falou, agora eu vivo para o Filho de Deus. Eu vivia para mim, agora é Jesus que vive em mim. Eu vivo para Ele agora. Mudança de vida. Caminhos, troca de valores. Deus seja louvado. Amém? Uma outra coisa que o Senhor pede, que o ames e o sirvas. O que é que o Senhor pede de ti? Tema Ele, ame os seus caminhos, que o ame e o sirva. Essas duas palavras aqui no contexto estão interligadas neste verso. O verdadeiro amor sempre levará ao serviço. Sempre levará ao serviço. Amar aqui, no contexto da Bíblia, é o amor de Deus. É o amor que tem sua fonte em Deus. É o amor incondicional. Aquele que não ama esperando alguma coisa em troca. Não é esse amor aqui. Aquele amor que está sempre esperando alguma coisa em vantagem. Não. Aqui é o amor incondicional. Amor é um sentimento que parte de um coração voluntário. Veja, um dos motivos porque Deus nos fez com livre-arbítrio é porque máquinas não podem amar. Máquinas são programadas para fazer alguma coisa. Mas Deus nos fez com livre-arbítrio para que o nosso amor fosse um sentimento que partisse de um coração voluntário, autônomo. Amor, na Bíblia, é uma escolha, é uma opção. E Deus, com base em tudo que Ele fez por nós, Ele nos pede, meu filho, me ame. Me ame. Não pelo que eu possa lhe dar, mas me ame pelo que eu sou, o grande eu sou. Me ame pela minha natureza, pela minha essência. É isso que Deus pede de nós. Muitos, infelizmente, hoje se aproximam de Deus porque esperam receber de Deus alguma coisa. Buscam a Deus, vão nas igrejas, porque esperam de Deus algum milagre. E quando Deus não concede esse milagre, ele se desaponta. Ou é acusado de falta de fé, porque ele está buscando alguma coisa, ele quer alguma coisa em troca de sua devoção. O amor que a Bíblia diz aqui é o amor incondicional, que não espera nada em troca. E Deus, com base em tudo que Ele fez por nós, aí então Ele pede, meu filho, me ame. Não pelo que eu posso lhe dar, mas pelo que eu sou. Ele pede para amá-lo independente do que você esteja passando, de sua situação na vida. Lembra dos 3 hebreus, lá em Babilônia, quando foi pedido para o povo adorar aquela estátua que foi levantada de ouro, ao toque das trombetas, da buzina e assim por dos tamborins? E 3 hebreus não se curvaram diante da estátua, e eles foram levados então para ser jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas quando foram levados lá, o rei deu a eles mais uma chance, lembra? Falou, olha, vai ser tocado tudo de novo. E olha, vocês podem então se curvar. Se vocês se curvar, eu esqueço tudo o que aconteceu. Mas eles já falaram para o rei, olha rei, nem precisa tocar. Nossa decisão já está tomada. E lá no versículo 17 e 18 de Daniel 3, eles disseram assim, ó, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha, temor. Percebe? Que decisão, que amor, amor incondicional. Se Deus livrasse, eles amariam a Deus. Se Deus não livrasse, eles continuariam amando a Deus. Amor incondicional, independente do que Deus faria para eles, eles amavam a Deus. Independente do futuro, eles amariam a Deus. Deus seja louvado. Amor incondicional, é esse amor que Deus espera de nós. A palavra de Deus continua dizendo lá em 1 João 4,19, que
o amor de nós para com Deus, na verdade, é uma resposta ao amor que Ele tem por nós primeiro. Veja o que diz lá em 1 João 4,19, ó. Nós o amamos, está falando, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Deus seja louvado. O nosso amor para com Deus, na verdade, é uma resposta ao amor dele por nós. Ele nos amou primeiro. Antes de você nascer, Ele já te amou. Antes de Deus criar o primeiro ser humano, Ele já amava a humanidade. A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, o plano de Deus de resgatar o ser humano, caso o ser humano caísse, já havia sido estipulado. Isso é amor. Deus já pensou num jeito de ajudar a raça humana, caso a raça humana se encontrasse numa situação que ela mesma não conseguiria resolver. Amor. Amor. Ele nos amou primeiro. E quando o primeiro casal peca, cada um foge. Deus vai atrás. Amor. Ele nos amou primeiro. A grande pergunta é que resposta você vai dar hoje a esse grande amor de Deus por você? Quer continuar indiferente ao seu chamado para se entregar a Ele? Ou quer amá-lo? Porque Ele já te amou antes mesmo de você nascer. A minha oração é para que você responda: Senhor, eu quero te amá-lo de maneira incondicional. Agora vem uma outra pergunta, uma vez que você já tomou essa decisão de amar a Deus. Vem uma outra pergunta. Com que intensidade deve ser o nosso amor para com Deus? Qual deve ser a intensidade do nosso amor para com Deus? Qual deve ser a dedicação que o nosso amor deve ter para com Deus? Qual deve ser o grau deste amor para com o nosso Deus? Qual deve ser? E aí o verso que nós lemos continua dando a resposta a essas perguntas. Lá fala assim, ó, de todo o teu coração. Alguns outros textos ali falam com todo o teu coração, com toda a tua força. É a intensidade que deve ser o nosso amor para com Deus. Com todo o coração e com toda a nossa força. Deus não aceita jamais uma entrega pela metade. Ele quer todo o nosso coração envolvido nisso. Ou você se entrega completamente, ou a sua entrega jamais terá efeito para a salvação. Deus quer a toda a sua entrega. Ele não quer a metade, Ele não quer 90%, Ele quer toda a sua entrega. O nosso temor, o levar uma vida em conformidade com a vontade de Deus, o nosso amor, o nosso serviço, tudo isso deve ser feito com todo o nosso coração. Amém? Com todo o nosso coração, com toda a nossa força. A palavra hebraica para coração, levav, quer dizer o ser todo. Ser todo. Né? A essência do nosso ser. Ou seja, a nossa boca, os nossos olhos, nossos ouvidos, todo o nosso ser deve expressar que amamos a Deus. Tudo em nós deve dizer assim, eu amo o Senhor. Tudo. Boca, olhos, nariz, ouvidos, nossas ações, todo o nosso ser deve dizer, eu amo o Senhor. É isso que quer dizer com todo o coração. Quer dizer, amar o Senhor com todo o nosso ser, com todas as nossas faculdades mentais, né, com todos os nossos sentidos, amar a Deus com todo o nosso ser. No nosso relacionamento com Deus, devemos envolver tudo o que somos, tudo o que temos, deve ser dedicado a Deus de maneira completa, sem reservas. Envolve a entrega do nosso lado racional, essa é a ideia, a entrega do nosso lado racional, lógico. Nossas faculdades, amém? Todas as nossas faculdades devem amar o Senhor, deve ser dedicado ao Senhor, deve temer o Senhor, deve servi-lo. Deus seja louvado. Mas o texto fala assim, ó, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Bom, quando fala alma, é que ele quer dar uma dimensão a mais. Não é só com todas as nossas faculdades, não é só com todo o nosso ser, nossa mente, nosso raciocínio, nossa lógica. Agora ele fala assim, ó, a palavra alma no hebraico quer dizer vida, ser vivo, personalidade, sentimentos, emoções. Então eu devo adorar a Deus com toda a minha faculdade, com todo, vamos dizer assim, sentidos, mas também com todas as emoções, com todos os sentimentos. E também podemos colocar aqui a palavra alma, espiritualidade. É a parte espiritual do ser humano. Então a palavra coração é a parte das nossas capacidades, raciocínio lógico, mental. E a parte alma, quer dizer, a parte espiritual do nosso ser, é a nossa espiritualidade. A espiritualidade deve então envolver todos os aspectos da nossa vida, que é o coração, faculdade,
A nossa espiritualidade tem que estar ligada com todo o nosso ser, com todas as nossas faculdades. A nossa devoção a Deus deve ser com toda a nossa racionalidade, que é coração aí, e com toda a nossa espiritualidade, que é alma aí, do nosso ser. Racionalidade e espiritualidade tem que estar todas essas faculdades envolvidas na nossa adoração a Deus. Amém? Deus deve ser amado de maneira intensa e limitada. Assim deve ser a nossa devoção. Você está disposto a dizer, Senhor, me ajude a ter uma devoção a Ti com todo o meu coração, racionalidade, e com toda a minha alma, espiritualidade. Me ajuda, Senhor. Se você pedir, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Tudo isto, se colocado em prática em nossa vida, então atingiremos o objetivo de Deus para nós nesse mundo, de maneira concreta em nossa vida, que na verdade é uma consequência da nossa profunda devoção com Deus. Deus pediu tudo isso para nós. E qual é o objetivo que nós precisamos atingir? E aí o versículo continua, lá no verso 13 então. Para guardares os mandamentos e os estatutos. Amém? Ou seja, guardar os mandamentos envolve, com toda a nossa alma, racionalidade, envolve, quer dizer, coração, com todo o nosso coração, racionalidade, e com toda a nossa alma, espiritualidade. Envolve tudo isso. É uma fidelidade, envolve obediência. Também faz parte da grande prova do nosso amor a Deus. Amém? Lá em João 14,15 diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar o mandamento é uma prova de amor a Deus, porque é obediência. Se eu amo, eu obedeço. Agora, outro fator que chama atenção no Antigo Testamento é que sempre a palavra temor, temer a Deus, encontramos várias passagens que estão ligadas com a ideia de guardar os mandamentos. Quer ver, por exemplo, Deuteronômio 13, verso 4, diz assim, andareis após o Senhor vosso Deus. A Ele temereis e guardareis os seus mandamentos. Ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Temor, guardar mandamentos. Se eu temo, eu obedeço, guardo os mandamentos. Salmo 36, verso 1 diz assim, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Transgressão quer dizer quebra do mandamento. E por que ele quebra o mandamento? Por que na voz do ímpio a transgressão? O texto continua. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele não teme, então não obedece. Se ele temesse, obedeceria. Temor está ligado à obediência na Bíblia, no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Eclesiastes 12:13, já até lemos, diz assim, de tudo que se tem dito, a suma é, teme a Deus, temor, e guarde os seus mandamentos, obediência. Temor está sempre ligado à obediência. Temor, obediência. Temor, obediência. Se eu não obedeço, então eu não temo. E tem muitos outros textos. Temor sempre envolverá obediência, queridos. Nunca se esqueçam disso. A guarda dos mandamentos de Deus. E isso é no Antigo Testamento, isso também é no Novo Testamento. Em toda a Bíblia. E os mandamentos de Deus, os estatutos, dentro do contexto de Deuteronômio, e também de todos os 5 livros de Moisés aí, que são os livros da lei, está tudo referido ali dentro do contexto. Mandamentos ali, existem vários. Vários. A gente vai ver que, por exemplo, havia leis civis, leis sanitárias, havia leis cerimoniais. Então, que mandamentos é esse que ele está falando aqui? Para o povo de Israel, era todos esses mandamentos. Era o mandamento moral, civil, cerimonial, sanitário, alimentar. Todos esses mandamentos eles tinham que obedecer se eles amassem a Deus. Fazia parte. E nós hoje? Que mandamento então é para nós? Existia tantos mandamentos assim lá na Torá, nos 5 livros de Moisés, e lá no contexto que o Deuteronômio aparece, é todas essas leis. Mas nós não estamos vivendo naquele período mais. Então, e para nós hoje, Se nós amamos a Deus, guardamos os mandamentos. Mas todos aqueles lá na Torá, será que é isso? Bom, veja, aqueles mandamentos civis, cerimoniais, sanitários, cumpriram seu objetivo para aquele povo naquela época. Agora, quando lemos o Novo Testamento, nós vemos que o Novo Testamento, ele confirma a lei moral, os 10 mandamentos. Já é confirmado no Antigo. E o Novo dá continuidade confirmando que os 10 mandamentos ainda vigoram. Não foi só para Israel, como é para todo o povo. Todo o povo. E é para nós hoje. Então, quando Deus fala assim, se me amais, guardareis meus mandamentos, lá em João, que é o Novo Testamento, os mandamentos lá, então, os 10 mandamentos, não são todas aquelas leis. Já cumpriram o seu propósito. É os 10 mandamentos. Se eu amo a Deus, eu guardo os 10 mandamentos.
a lei moral de Deus, lá em Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5. João diz em 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. De novo, repetindo aí. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então veja, se eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus. Está escrito aí. E diz ainda, não são pesados. Quantos mandamentos deixam de ser pesados? Só quando eu vivo em harmonia com alguns princípios de Deus. Ele atua em nós, realizando a sua vontade e seus mandamentos. Então, em vez de pesados, vai se tornar um prazer em obedecer. Amém? Para finalizarmos a meditação dessa noite, para terminarmos bem esse momento, vem uma outra pergunta. Para que Deus pede para eu guardar os mandamentos? Por que o Senhor exige que eu guarde os mandamentos? Por que Deus desenvolveu os mandamentos para eu guardá-los? Para quê? E o texto dessa noite termina dizendo assim, ó, para o teu bem. Amém? Para o teu bem. Deus pede para você guardar porque é para o seu bem. Lá nos comentários da Torá, enfatizando, né, os 10 mandamentos, ele fala que esta lei de Deus é luz, é um guia para o caminho, para se viver feliz neste mundo. Todos os mandamentos de Deus, diz lá, tem uma única meta, que é orientar-nos, capacitar-nos a compreender o verdadeiro sentido da vida. Amém? Olha para que Deus fez os mandamentos. Deus jamais deseja o nosso mal. E quando Ele pede para guardarmos os seus mandamentos, é para a nossa felicidade nessa terra. Todos esses pedidos de Deus ao seu povo é para que eles, naquela época, se preparassem para viver uma nova vida além do Jordão, na terra prometida. Tudo isso é para que o povo se preparasse para viver uma vida nova na terra prometida, Canaã. Amém? Deus também, queridos, tem uma nova terra que Ele está preparando para nós. Deus seja louvado. Essa é a nova promessa da Bíblia. Terra onde habitará a justiça. Terra onde não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. Onde Deus habitará conosco, Ele será o nosso Deus e nós seremos povo dEle. Há essa promessa na Bíblia. E Ele quer nos preparar para morarmos lá com Ele. Ele quer nos preparar também. E eu creio que esses pedidos de Deus para Israel que nós estudamos hoje, também é um pedido de Deus para nós. Então vem uma pergunta. O que é que Deus pede de você? Você está disposto a obedecer o pedido de Deus? Deixar de lado o nosso eu, o nosso egoísmo, as nossas vontades e dizer sim, mas agora para as vontades de Deus. Dizer sim para a obediência a Deus. Dizer sim, Senhor, eu quero obedecer porque eu quero me preparar para viver na nova terra que o Senhor vai trazer para nós. É esse o seu desejo? É isso que você gostaria de dizer para Deus hoje? Você está disposto a temer ao Senhor, a andar nos seus caminhos, a amá-lo e servi-lo com todo o seu coração e tua alma e guardar os seus mandamentos e estatutos? Se você estiver disposto a fazer tudo isso, então você irá bem. É o que diz a Bíblia, não é o pastor Douglas, não, está lá. Para que vá bem, então você irá bem. Saiba que Deus pediu tudo isso para você, não é porque Ele te odeia, não. Ele pediu tudo isso porque Ele te ama e quer te proteger e quer te guardar. Ele quer que você vá bem em tudo que você fizer. E acima de tudo, Ele quer preparar você para essa nova terra em nome de Jesus. Amém? Você gostaria de dizer sim a esse pedido de Deus? Essa é a sua vontade, dizer sim a esse pedido de Deus? Se essa é a tua vontade, eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Eu quero colocar o seu desejo na mão de Deus. Queremos nesse momento pedir forças para Deus, para nos ajudar a colocar esses princípios em prática em nossa vida. Amém? Queremos rogar ao Senhor que nos ajude. Ele prometeu que se nós clamarmos, Ele vai ajudar, em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração nesse momento? Vamos colocar então a nossa vida na mão de Deus para que Ele nos use para fazermos a sua vontade. Em nome de Jesus, vamos? Então feche os olhos aonde você está. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos. Oremos. Querido Senhor, amado Deus, muito obrigado, ó Pai, pela revelação de Sua palavra. Hoje nós entendemos tudo aquilo que o Senhor espera de nós neste mundo. Sabemos que não são coisas fáceis, Senhor, porque este mundo é turbulento. A gente passa por muitas situações,
por muitas provas, muitas coisas nos assaltam, o inimigo, ele fica desenvolvendo estratégias para tentar nos derrubar. Mas queremos nesta noite te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, porque queremos temê-lo, queremos realmente andar nos seus caminhos, queremos amá-lo, servi-lo, queremos fazer isso com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, guardando os seus mandamentos, obedecendo ao Senhor. Queremos te pedir nessa oração que o Senhor nos ajude, que teu Espírito Santo, ó Deus, faça essa obra em nossa vida, porque nós, por nós mesmos, não temos forças. Nós somos fracos, pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Nós entendemos que se o Senhor atuar em nossa vida, então esses milagres poderão ocorrer. Perdoe os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, na nossa trajetória nessa terra, para nos prepararmos para morar um dia na nova terra que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós te rogamos. Abençoe todos aqueles que assistiram esse momento dessa transmissão. Aqueles que porventura ainda assistirão esse vídeo em outros momentos. Que o Senhor os abençoe também. Que esta mensagem possa tocá-los profundamente e que possa levá-los a uma reflexão e, acima de tudo, a uma mudança de vida. É o que nós te rogamos, não porque nós merecemos, mas fazemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Eu creio que Deus vai nos ajudar nessa trajetória, nesse caminho. Amém? Deus vai nos dar vitória. E quando Ele se levantar com um novo céu e nova terra, nós estaremos de pé para recebermos essa grande promessa. Preparados bem para vivermos lá. Porque aqui decidimos obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus os guarde no poder dEle. Em nome de Jesus. É a minha oração por todos vocês. Amém.